Você ouviu isso? Não, não olha pra trás. Eu tô falando sério. Ontem aconteceu a mesma coisa comigo. E quando eu olhei pra trás, não tinha nada. E nem ninguém. Você sabe aquela porta que só vivia fechada? Ontem ela tava meio aberta. Eu ouvi uma voz falando meu nome. Eu corri muito. E eu cheguei no meu quarto. Tinha um bilhete no chão com a minha letra, escrito meu nome. Você acredita? Ninguém acredita em mim. Todo mundo acha que eu tô mentindo, mas eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade. Mas só pra te informar que não tinha só meu nome. Tinha o seu também. Então, por favor, se você ouvir alguma coisa, só não olha pra trás.